Olha, vem aqui agora, deixa eu só dar uma arrumada aqui, que ficou tudo preso aqui o cabelo. Você sabe que o Julho Amarelo, né, gente, visa conscientizar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das hepatites virais. O dia 28 de julho, ele foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 28 de julho como Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, uma oportunidade para alertar a população para a importância da informação sobre os vários tipos da doença. As hepatites virais são doenças provocadas por diversos vírus que apresentam características distintas. As hepatites A e B, por exemplo, podem ser prevenidas por vacinação. Existe cura para a hepatite C e tratamento para a hepatite B. No entanto, até o momento não há vacina para a hepatite C. O Ministério da Saúde estima que pelo menos 1.700.000 brasileiros sejam portadores da hepatite C e outros 800.000 tenham a hepatite do tipo B. A questão é que nem todo mundo sabe que tem a doença. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem já no estágio mais avançado. No Revista da Cidade, vamos conhecer os sintomas, diagnóstico e prevenção das hepatites virais e de outras doenças do fígado. Para conversar com a gente, estamos recebendo o Dr. Técio Genzini, hepatologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marisa. Tudo bem? A gente que agradece você mais uma vez aqui no nosso programa. E é um assunto para a gente prestar atenção, porque tem muitas pessoas, estou falando mais de milhões de pessoas no planeta que estão com algum tipo de hepatite e não tem conhecimento disso, não é, doutor? Isso é verdade. Isso acontece principalmente nas hepatites crônicas e a que representa a maior população dessa que você comentou é a hepatite C, que é uma hepatite que se transmite de uma forma praticamente silenciosa, de diversas formas, e ela progride no corpo sem a pessoa perceber. E quando percebe, normalmente está em fases muito avançadas. Já está num estágio, num grau que fica complicado. E daí vem a gravidade da doença, provocando sintomas problemas irreversíveis no fígado e muitas vezes fatais. Tá. Então, existe esse cuidado que acomete 1 a 2% da população, dependendo do país estudado. Claro. Vamos falar um pouquinho dos tipos, né, que eu acho interessante a gente saber diferenciar, porque por muitas vezes a gente espera o sintoma vir para entender, né, qual o tipo, mas me parece que os sintomas são muito similares de todos os tipos de hepatite. É verdade isso? É verdade, porque assim, quando você fala simplesmente o termo hepatite, você se refere a uma inflamação do fígado. Sim. E a hepatite, ela pode acontecer de diversas formas. As hepatites virais, e esse mês agora, dia 28, refere-se às hepatites virais, é a hepatite produzida por ação de um vírus. E esse vírus inflama o fígado. Da mesma forma que o excesso de bebida alcoólica também inflama o fígado, e algumas medicações também inflamam o fígado. Quando o fígado se inflama, os sintomas agudos são parecidos. E esses sintomas, o Julho Amarelo, que se diz, é porque um dos sintomas é a pele ficar amarela. O olho ficar amarelo. A icterícia, né? A icterícia, exatamente. Pela falta de eliminação da bile. O fígado, ele conjuga, ele produz a bile para digestão, mas não consegue jogar essa bile no intestino, que é o destino final normal dela. Essa bile volta para o sangue e dá uma coloração amarela. Então, é assim, os sintomas são parecidos. Eles são indisposição, falta de apetite, uma dor na parte superior do abdômen, principalmente do lado direito, coloração da pele amarela, urina escura. Tá. Esses são os sintomas mais habituais da hepatite na fase aguda. Essa fase aguda acontece mais na hepatite A, falando de hepatites virais. E as hepatites virais são designadas sempre por letras, né? A, B, C, D, tem outras hepatites, as mais comuns A, B e C. Até a C. Hepatite A dá sintomas, a hepatite B e C normalmente não dão sintomas, elas progridem silenciosamente.
Os sintomas acontecem na fase aguda da hepatite A, normalmente. Tá, entendi. Ou seja, na fase aguda, quando já está mais avançado. Aí que está a questão. Aqui a gente não tem muito hábito de repente, você fazer o exame, quando você vai fazer o exame completo, lá, o hemograma completo, a grande maioria dos clínicos, eles não solicitam se o paciente, de repente, fala, eu quero saber, eu tenho interesse de saber se eu tenho hepatite. Você não acha interessante... Eu acho que, de repente, eles deveriam inserir, né, nessas solicitações, já que a gente tem um número muito grande de pessoas infectadas. As sorologias, que são os exames específicos para a detecção dos vírus, são solicitadas em situações específicas. Entendi. Por exemplo, no pré-natal. Então, uma mulher engravida, então ela faz sorologias para hepatites para ver se ela não vai transmitir essa hepatite para a criança. Porque devem ser feitos alguns cuidados no parto e na amamentação, quando a mulher tem hepatite. Sim. E também cuidados no nascimento de vacinação da criança. Agora, se uma pessoa teve alguma exposição, não é uma mulher em situação de pré-natal, mas teve alguma exposição à situação de risco, então teve uma relação sexual com uma pessoa desconhecida, ou usou alguma droga injetável ou inalatória, ou foi num salão de beleza que cutícula, fazia cutícula, numa situação que a esterilização não é adequada, porque assim, esterilização, existem duas coisas diferentes. Existe a desinfecção e a esterilização. Desinfecção é quando você pega algo e você aquece, coloca na água quente. Você mata bactérias, mas você não mata vírus. Esterilização é quando você mata todo o material vivo daquele equipamento. Então aí precisa de uma autoclave que fica algumas horas em 200 a 400 graus. Isso sim é esterilização. Nem todos os locais fazem esterilização. Quando recebe aquele material quentinho, veio quentinho. Acha que está perfeito. Acha que está perfeito, mas muitas vezes é apenas desinfecção. Você não pega a infecção bacteriana, mas você pega a viral. Como falta informação, né? Pois é, então qualquer situação dessa você tem que fazer as sorologias. Aí você pode pedir. Em relação a todos os tipos de hepatite, tem vacina para todas elas? As vacinas que existem atualmente são para hepatite A e B. Existem tratamentos muito eficazes para hepatite B e C. A hepatite A, normalmente, ela é autolimitada. Para quem não se vacinou, ela está no programa de vacinação infantil. As crianças são vacinadas na programação normal de vacinação. É uma obrigação, né? Dos pais verificarem isso, né? Então, após a vacinação, quem não se vacinou e contrai hepatite A, ela é autolimitada em 99% das vezes. O corpo adquire o vírus e elimina. Hepatite B e C, que são as hepatites que cronificam, existem tratamentos específicos muito eficazes, que eliminam o vírus e curam o paciente. Que aí depende também do grau de cada caso, também não dá para a gente especificar. Não dá. Olha, tem aqui os alimentos e o fígado, ele reclama, não tem coisas que a gente vai comer e ele dá uma reclamada, mesmo você tendo hepatite ou não, né? Imagina se você está passando por essa situação e ainda mais se alimenta errado. O que o fígado aceita bem e o que ele não aceita? Então, a questão da alimentação ela é muito importante porque a grande maioria das doenças do fígado não são isoladas. Então você tem alguém com hepatite, ele tem hepatite e tem gordura no fígado. Ele tem hepatite e tem uma intoxicação alcoólica. Então ele sempre tem alguma coisa associada. E a associação dessas coisas que fazem mal ao fígado abreviam a evolução da doença, tornam a doença mais grave. Então aqui a gente tem produtos claros que são benéficos e que fazem mal ao fígado. Isso quando a pessoa está numa situação de algum tipo de hepatite ou não? Na verdade, isso acontece em qualquer situação. Qualquer situação, mesmo não tendo nada. Porque atualmente, Marisa, é importante dizer que a principal doença do fígado é a gordura no fígado. Ela está superando a hepatite em termos de gravidade. Isso é uma realidade. Porque as pessoas estão se alimentando mal, elas estão comendo muita carne vermelha, muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos processados, muitos alimentos calóricos, bebidas calóricas como refrigerantes e bebidas alcoólicas, e estão desenvolvendo esteatose. Estão ganhando barriga, estão tendo a vida sedentária. O que é muito? O que é muito? O que é considerado muito? Eu gosto de colocar essa regrinha porque tem gente que precisa cortar tudo. Então, por exemplo, o uso diário de carne vermelha é muito.
Então, o uso diário de frituras é muito. Tá. Então, assim, são produtos... O que importa no seu dia a dia é a quantidade de calorias total que você ingere. Tá. Então, assim, por exemplo, se você come verduras o dia inteiro, legumes, verduras, você pode comer uma fritura. Tá. Porque a quantidade total de calorias foi uma quantidade pequena. É a lei do equilíbrio, A lei do equilíbrio. Se você não tomou refrigerante nem bebida alcoólica o dia inteiro, você pode ingerir um produto um pouquinho mais calórico. A gente não está falando para você cortar absolutamente. Para equilibrar. E agora, o que o fígado recebe muito bem? Que eu estou vendo tem as frutas, água de coco. É assim, todas as frutas, legumes e verduras são muito bem recebidos. Aqui tem um produto que já tem estudos científicos comprovando que ele é benéfico ao fígado, que é o suco verde, que ele é um protetor pela quantidade de antioxidantes. E ele tem um estudo recente, inclusive do chá verde, como protetor contra câncer primário de fígado. Olha, que excelente. Isso já era comprovado por um estudo asiático, só é um estudo europeu recente que mostra esse benefício. E o café, ele é bom para quem tem doenças do fígado. 3 xícaras de café por dia. Olha. Pode fazer mal para outras coisas, por exemplo, o refluxo. Ele aumenta o refluxo. Mas, para quem não tem esse problema, no fígado ele diminui a evolução para fibrose, que é a cirrose do fígado. Então o café é muito bem-vindo nas pessoas que têm algum problema no fígado. Que maravilha! Olha, gente, a questão é, tomem cuidado com o que vocês se alimentam, como vocês se alimentam, né? Prestem atenção como o seu corpo está respondendo aí seu dia a dia, os seus hábitos, que aí sim a gente consegue se blindar muito bem, não é, doutor Tércio? Sem dúvida. Doutor Tércio, quero agradecer a sua participação, doutor Tércio Genzini, hepatologista, obrigada por esclarecer todas essas nossas dúvidas aqui para o Revista. Eu agradeço o convite. Um excelente dia para você. Tchau, tchau. Até logo.